Queridos, estamos na série O Fim Está Chegando. E no vídeo anterior vimos os discípulos se aproximando de Jesus no Monte das Oliveiras, fazendo 3 perguntas sobre o fim dos tempos. Se você quiser assistir esse vídeo, o tema é os sinais da volta de Cristo. Eu deixarei o link dele aqui na descrição. Hoje então veremos qual foi a resposta de Jesus a essas perguntas. Na verdade, elas são respostas proféticas. Jesus estava revelando o que ocorreria nos últimos dias. O tema de hoje é princípio de dores. O texto é o livro de Mateus, capítulo 24, do versículo 4 ao versículo 8. Quando os discípulos fizeram aquelas 3 perguntas, Jesus então abriu a sua boca e respondeu a eles. Mateus 24, do versículo 4 ao 8, diz assim: E Jesus respondeu: Tenha cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são princípio de dores. O primeiro sinal que Jesus disse aqui é um alerta mundial a todos os cristãos de todas as épocas. Esse sinal é o perigo do engano. Jesus estava alertando seus seguidores contra as falsas doutrinas que surgiriam no meio da igreja, doutrinas venenosas que dividiriam a sua igreja ao longo dos séculos e até hoje ainda causa muitas divisões. O apóstolo Paulo enfrentou esses falsos mestres nos seus dias no início da igreja e alertou sobre eles, relacionando o seu aparecimento com as profecias de Jesus sobre os enganadores. Veja comigo aqui em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2. Ora, o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da sua fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm a sua consciência cauterizada. Paulo chama de doutrina de demônios. Ele usou essa expressão no sentido figurado para descrever os falsos mestres tomados por espíritos malignos que enganavam os irmãos. Doutrina de demônios não é um ensino sobre demônios, mas são doutrinas inspiradas por demônios. Querido, nós precisamos ficar alerta contra esses falsos mestres, com suas falsas doutrinas que se infiltram dentro das igrejas. E o melhor remédio contra uma falsa doutrina é conhecermos a verdadeira doutrina do Evangelho da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus disse que, conhecendo a verdade do Evangelho, seremos libertos de toda mentira. Em Mateus 24, 5, Jesus então fala do segundo sinal, que são os falsos messias. Jesus alertou que à medida que se aproximasse a sua volta, iria aparecer muitos homens dizendo que era o próprio Cristo e enganaria muitos. Querido, a história está cheia de falsos messias que enganaram muitas pessoas. Por exemplo, antes de Jesus aparecer no ano 4 a.C., apareceu Simão de Pérea, que pregava o misticismo. No ano 44 d.C., apareceu Teudas, que foi um revolucionário na Judéia. No início do século VIII, apareceu Aldebert. Alguns séculos depois, no ano de 1830, apareceu um chinês chamado Hong Xiuquan, que dizia ser o irmão mais jovem de Jesus. No ano de 1920, surgiu o reverendo Moon, fundador da Igreja da Unificação,
dizendo ser o próprio Messias. Até mesmo ele chegou a visitar grandes igrejas nossas aqui do Brasil. No ano de 1948, surgiu o Henri Cristo, proclamando ser a reencarnação de Cristo. Esse falso Messias é conhecido por todos, pois já participou de muitos programas de televisão aqui no Brasil, como Faustão, Gugu e outros. O terceiro sinal, querido, são as guerras. Jesus aqui se referia tanto às grandes guerras, como as mundiais, como as guerras regionais entre países vizinhos, como a guerra que está acontecendo hoje entre Israel e a Palestina, o Hamas, e também as guerras sociais que acontecem dentro de cada país através das facções criminosas como o PCC, também conflitos entre o governo e a sociedade, como tem acontecido aqui no Brasil, onde milhares de pessoas saem pelas ruas em busca dos seus próprios direitos. A revista Veja fez uma reportagem sobre guerras e disse assim: até 1914, o mundo vivia numa bela época, mas em 1914 o século XX foi inaugurado com uma guerra apocalíptica mundial e isso era o prenúncio do fim dos tempos. Queridos, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial começou através de guerras menores e elas aconteceram centenas de outras guerras ao redor do mundo. As guerras são marcadas por milhares de mortes. Por exemplo, na Primeira Guerra Mundial morreram 20 milhões de pessoas. Na Segunda Guerra, morreram 145 milhões. Na Guerra do Golfo, ali no Kuwait, em 1980, foram 1 milhão de vítimas. Na Guerra do Vietnã, em 1955, foram 4 milhões. Nas guerras religiosas do Estado Islâmico, nos anos 90, aconteceram 33 ataques por dia, onde morreram centenas de pessoas. Nas guerras das facções do tráfico no Brasil, são 200 mil mortes todo ano. O quarto sinal aqui é a fome. Querido, todas as guerras causam a destruição econômica dos países envolvidos e o resultado disso é o fechamento das empresas e uma multidão de desempregado, falta de alimento que gera então a fome. Você sabia, querido, que ainda hoje morrem 24 mil pessoas de fome por dia no mundo? 9 milhões por ano e delas 8 milhões são crianças desnutridas. Hoje vemos nos noticiários da televisão milhares de pessoas passando fome por causa do comunismo, como acontece na Venezuela, na Coreia do Norte, e também por causa dessa pandemia que estamos passando, onde milhares de pessoas do mundo perderam seus empregos e sobrevivem à base de cesta básica. E esse é mais um sinal evidente que estamos vivendo os últimos dias. Em breve irá aparecer no céu o sinal da vinda de Jesus, o Filho de Deus, para reinar com justiça sobre toda a humanidade. O quinto sinal são as catástrofes naturais, como terremotos, maremotos e furacões. Querido, no ano de 2004 houve na Ásia um grande tsunami que matou mais de 230 mil pessoas. Em 2018, na Indonésia, houve um outro menor que ceifou 500 vidas. No ano de 1960, no Chile, teve um terremoto de 9,5 na escala Richter, onde 2 mil pessoas morreram e 2 milhões perderam suas próprias casas e o país teve um prejuízo de 2 bilhões de reais. No Japão, no ano de 2011, teve outro terremoto de 9,0, matou 20 mil pessoas e trouxe um prejuízo de 700 bilhões à nação. A revista Isto É, no ano de 2018, fez uma reportagem sobre terremotos e disse que somente na Itália, no ano de 2018, teve um terremoto a cada 20 minutos e cerca de 24 mil terremotos em todo aquele ano. No ano de 2005, apareceu nos Estados Unidos um furacão chamado Catarina, de categoria 5, que é o maior da escala, e matou 2 mil vidas e deixou milhares de desabrigados. Em 2017, o furacão Maria dizimou 3 mil vidas.
Em 2019, no Japão, o ciclone Idai deixou 1.000 mortos e 1 milhão desabrigados. Só para concluir, queridos, Jesus disse que esses sinais seriam como os princípios das dores, assim como acontece no parto de uma criança, onde as contrações vão se multiplicando e diminuindo o espaço do tempo até a hora do nascimento. O mesmo está acontecendo com os sinais da vinda de Cristo. A cada ano que passa, eles ocorrem com mais frequência e em maior intensidade. Continuaremos falando sobre esses sinais nos próximos vídeos. Eu gostaria, querido, de fazer um alerta a você. Jesus está voltando. Por isso, se prepare a cada dia para se encontrar com Ele. Milhares de pessoas já morreram durante essa pandemia e já foram se encontrar com o Senhor Jesus. E aí? Será que elas estavam preparadas para esse encontro? Essa preparação acontece quando nós reconhecemos que somos pecadores e que precisamos de um Salvador, que é Jesus. A única forma de entrarmos no céu é através de Jesus, porque Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.